senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. Nós vamos falar sobre a dura verdade do que pode acontecer se você não cumprir com as suas obrigações junto à Receita Federal. Mas fique comigo depois da vinheta. De volta aqui, e esse dia eu tava fazendo uma live e o pessoal falou assim pra mim, assim, no meio da live, conversando e falando, e aí entrou no assunto das penalidades, né, da dura verdade do que pode acontecer, e eu fui falando, né, tudo que eu falei lá, eu vou falar aqui pra vocês também, então fique comigo até o final do vídeo pra você entender exatamente o que pode acontecer, ok? E aí me disseram assim, poxa, mas esse palestrante parece o cavaleiro, o cavaleiro, não, como é que ele falou, parece, o cavaleiro do Apocalipse, acho que é isso. Bom, a piadinha, porque eu esqueci a piadinha, ficou deselegante, né? Então eu vou pedir pra edição cortar isso aqui, porque ficou uma porcaria. Vamos de novo! Muito bem, senhoras e senhores, o que realmente acontece se você não cumprir com a declaração do imposto de renda e com a renda variável, pagamento do imposto e tudo aquilo que envolve? Vamos trazer a primeira situação. Você sabe que a responsabilidade é tua. Pronto, acabou. Não, brincadeira. Senhoras e senhores, a Receita Federal te elegeu como responsável não na questão de responsabilidade, te chamando de irresponsável. Não é nesse setor, nessa linha pejorativa de pensamento. Ela elegeu você responsável como? Você é o responsável de cumprir uma tarefa. Você é responsável de cumprir um trabalho. Você é responsável de executar uma determinada situação. Então é nessa linha que a Receita Federal te elegeu como responsável das suas informações para que você possa apresentar para o Ministério Público, para o Fisco e para a Receita Federal. Ok? Muito bem. O que realmente acontece? Fernando, será que vai acontecer comigo? Eu conheci o meu amigo que é o meu primo, né? Um amigo do meu primo operou 20 anos na bolsa e nunca teve o CPF bloqueado. Ah, um primo do amigo nunca foi... Ok, isso acontece. Isso realmente acontece. O meu papel aqui é trazer para vocês o que está escrito na instrução normativa, o que está escrito na legislação, amparado por lei. É isso que eu vou trazer para você. Eu já vi também muitas situações em que o cara ficou anos e anos e nunca aconteceu nada. Mas também já vi muito, e principalmente o ano passado, 95% do CPF bloqueado foi para renda variável, em que uma operação no mercado futuro com um contrato saiu no 0 a 0, teve o CPF bloqueado. Então não cabe a mim ficar posicionando o que pode e não pode acontecer. E não acho que não cabe a você. Se você me permite dar uma dica, não caia nessa que a Receita não vai te pegar, que é mesmo jogar com a sorte, porque veja bem, o que eu vou falar nesse vídeo pode acontecer, e somente quando acontecer você vai perceber quão difícil é para resolver e quanto custoso é, ok? Vamos comigo? Muito bem! O que realmente pode acontecer? A Receita Federal utiliza da declaração do imposto de renda para te fiscalizar, ok? Então, se você não cumpre com a declaração do imposto de renda, ela não tem como te fiscalizar. Então, a declaração do imposto de renda, ela é o mecanismo que a Receita Federal vai criar para te fiscalizar. Por isso que você precisa preencher a declaração com o máximo de informação correta. Por quê? Porque é dali que vai ser a fiscalização, ok? Muito bem. Caso você não cumpra com isso, ela vai fazer de tudo para você entregar a declaração do imposto de renda, para você passar por fiscalização, ok? Não que você vai ser fiscalizado assim, mas ela vai analisar. E se tiver algum erro, aí você cai na fiscalização. Se tiver alguma divergência, aí você cai na fiscalização. Mas ela precisa dessas informações. Ela precisa da sua declaração para poder fazer uma análise, ok? Bom, como eu não cumpri com essa obrigação, a primeira coisa que ela vai fazer é te obrigar. Criar maneiras que te obriguem a cumprir mesmo fora do prazo. E aí, quando você entrega a declaração fora do prazo, acontece uma multa. Mas isso eu vou deixar por último, ok? Não entreguei a declaração do imposto de renda, passou o período e ela começa a querer me fiscalizar e ela não tem as informações. O que ela faz? Ela vai bloquear o CPF. Ela vai botar uma pendência no seu CPF e depois um bloqueio no CPF. O que acontece quando o seu CPF está bloqueado? Primeira coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá? Se inscreva, compartilhe, comente, ajude a gente. O Contador do Trader é uma empresa especializada e eu posso te ajudar
a não cair na malha fina, a não ter o CPF bloqueado e outras situações que nós vamos ver nesse vídeo. Seu CPF bloqueado, você não consegue abrir conta corrente, você não consegue linha de crédito, você não consegue financiamento, você não consegue tirar passaporte, você não consegue ter visto, principalmente o visto americano. Talvez é um desejo de muitos brasileiros para conhecer a Disney, né? Você não consegue ter o visto americano. Então, você começa a ter um monte de... não consegue abrir consórcio, você não consegue nada, tá? Nada em instituições financeiras, em corretoras, tendo o CPF bloqueado, ok? Então, essa é a primeira situação que pode acontecer, ok? Só aí eu já vejo muita dificuldade. Vou te dar aqui só um exemplo claro do que aconteceu. Um cliente estava com o CPF bloqueado, não se atentou, não percebeu, caiu naquela que não vai dar nada, a Receita nunca vai pegar, operei pouquinho, só no prejuízo. Essas besteiras que muitas vezes a gente vê. E aí ele estava financiando uma casa, alinhou com o proprietário, deu a entrada, tudo pré-aprovado no banco. Quando foi gerar o contrato, o banco chamou ele e falou: você não vai conseguir o financiamento porque o seu CPF está bloqueado. E aí, senhoras e senhores, quando você está ali com uma oportunidade de mercado e você tem uma dificuldade para resolver, é que você vai dar a importância. Ele me procurou e a gente começou então a tentar correr contra o tempo para poder tentar resolver o problema dele. Ele tinha vários anos, daí quando a gente entregou a primeira, começou a aparecer os outros anos, que aí você tem 5 anos para te fiscalizar. Então a gente entregou um determinado ano. Na hora que processou, ela começou, não desbloqueou porque tinha pendências de anos anteriores. Então acho que foram 4 anos que nós tivemos que declarar tudo fora do prazo, pagando multas. E aí ele caiu na fiscalização porque tinha outras situações que envolviam, e aí ele caiu na malha fina, e nós vamos entrar com uma defesa e vai, enfim, 30 dias para conseguir liberar. Em média, né? Em média hoje está mais fácil, 20 dias, 40 dias no máximo já libera o CPF, ok? 30 dias a gente conseguiu liberar o CPF dele, entregamos tudo, caiu tudo bonitinho, pagou as multas, tudo bacana. Adivinha, senhoras e senhores, quando ele foi novamente ao banco, a taxa de juros que ele tinha pego já não existia mais, tinha subido e ele teve que pagar muito mais no imóvel que ele estava comprando. Então esse é só um exemplo de como dificultoso é. A gente só vai dar valor quando temos como uma oportunidade e se encontra com um problema. Aí a gente vai perceber, puta, devia ter feito antes. Então eu tô aqui para poder dizer para vocês o que pode acontecer, ok? E eu não sou o cavaleiro do apocalipse, eu só estou dizendo aqui para vocês, até porque eu sou cristão, né? Eu estou dizendo para vocês, olha, como profissional, não deixe, porque se acontecer, você vai ter vários problemas. Muito bem, depois acontece o seguinte, mas é só isso, eles falando, não, não é só isso. Aí o que acontece? Você não resolve o CPF, quer saber, não vou deixar isso aí. Conta corrente bloqueada. A conta corrente bloqueada, qual a conta corrente que vai ser bloqueada? A que você mais movimenta. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Eu vou conseguir, como contador, resolver uma parte. Eu posso conseguir que a sua conta seja desbloqueada em até 90 dias. De 90 dias a 180 dias. Mas eu não posso esperar tudo isso. Então, aí você vai ter que contratar um advogado e pedir para que ele entre com um mandato de segurança para liberar a sua conta. Só aí, senhoras e senhores, eu já acho que já começou a ficar cara a brincadeira, ok? Muito bem, depois, se você mesmo assim não resolve e tal, protesta em cartório, entra dívida ativa, protesta em cartório e podendo chegar a uma execução fiscal. Fernando, execução fiscal, eu vou ter que pagar com os meus bens uma multa de uma coisa que eu não fiz? Pode acontecer? Pode, muito difícil, mas pode, depende do montante de movimentação e de quanto você está caindo em fiscalização, mas pode acontecer. Mas de modo geral, CPF bloqueado, conta corrente bloqueada e protesto em cartório geralmente se para ali e os contribuintes já se vê a necessidade de poder resolver, ok? Isso acontece, senhoras e senhores, porque a gente não cumpriu com uma obrigação, tá? Então percebe-se que é muito delicado. Então eu não vou levar na brincadeira, eu não vou ficar aqui tirando sarro, ou tampouco vou demonstrar aqui empatia. Eu estou dizendo para vocês o que pode acontecer. Eu já vi acontecer e vejo constantemente, porque eu tenho um escritório especializado, o Contador 3D trabalha para poder resolver esses problemas. Então o meu papel aqui é dizer para vocês o que pode acontecer. Deixei por último a multa. Porque quando você não cumpre com a obrigação e começa a ter esse monte de penalidade, você vai ter que entregar a declaração fora do prazo.
e aí você vai pagar uma multa. R$ 165,74, somado multa e juros com acréscimos legais. Então, essas são por ano, né? Por ano de você não entregar. Então, essas são as situações que pode acontecer caso você não cumpra com a obrigação. Quer saber mais? Se inscreva no canal. Primeiro eu vou pedir, se inscreva aí, dá um like nesse vídeo, comenta aí, se inscreva, porque tem muitos vídeos aqui. Aí se quer saber mais como resolver tudo isso, como se aprofundar no conhecimento, é só vir aqui no canal do Contador do Trader. Um grande abraço e até a próxima.